Ok, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Como eu tenho ministrado sobre esse assunto, eu quero compartilhar rapidamente aqui nesse encontro contigo sobre mudança, né? Sobre como a nossa vida ela muda quando nós somos responsáveis diretamente por tudo isso, né? Eu tenho quebrado esse paradigma que as pessoas, de um modo geral, vivem talvez nessa ilusão, nesse pensamento de que a vida pode acontecer isso, aquilo outro para mim e tal, e a minha vida é assim e tal, aconteceu isso, então por isso eu fui para lá e tal, quando na verdade é a nossa posição diante das situações que nós enfrentamos que vai direcionar e mudar a nossa vida para sempre. No dia que você ouviu a Jesus e você abriu o teu coração, tua vida mudou ou não mudou? Porque você escolheu, você se posicionou. Então, eu quero te provar pela palavra, e a gente vem falando isso às quintas-feiras, da importância da nossa crença e de um posicionamento com base nessa crença. Diga amém, gente. Ok? Crença não foi criada por Deus para que apenas eu tomasse conhecimento. Maravilha. Jesus na cruz do Calvário. Foi triste, mas Ele ressuscitou. Aleluia e tal. É pouco. Eu quero saber dos resultados, do posicionamento que eu preciso ter dessas verdades, porque quando eu me posiciono, a minha vida avança, eu vejo mudança, eu sou transformado. Alguém está pegando? No fundo, nós estamos quebrando todas essas ideias assim de que, não, pastor, eu estou na igreja, sabe como é que é, né? Deus faz, ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. É óbvio, gente, sabe? O amor dEle que é derramado na nossa vida. Mas eu digo que para determinadas situações, ou crescimento, ou transformações, a nossa cooperação, ela é total. Está dando para pegar? Marcos capítulo 7. Veja que coisa maravilhosa, porque aqui pelo menos eu tenho duas coisas a compartilhar contigo em Marcos 7. É aquela passagem onde uma mulher se encontra com Jesus, e ela tinha um problema familiar. Ela tinha um problema com a sua filha, verso número 24. Vamos acompanhar nessa leitura? Você que também nos assiste, se você puder acompanhar, vamos lá. Então diz assim no verso 24 de Marcos 7. Todos acharam aí? Ok, vamos nessa. Levantando-se então partiu Jesus para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, grifa essa parte aí se você gosta de anotar, esse é um detalhe importante, tendo ouvido a respeito de quem Jesus é. Jesus é a palavra viva. Você sabe quem é Jesus, sabe quem é a palavra viva. Tendo ouvido, a fé vem pelo? Ouvirá? Jesus é a palavra viva, aleluia. A manifestação de Jesus sobre a face da terra, gente, é para mostrar a manifestação de Deus, o que Ele quer fazer com o homem, abençoar todo o homem. O pastor Anésio citou esse versículo, que Jesus andava por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Em 1 João diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo, de cativeiro, de prisão, de situações como ela se encontrava aqui, de uma situação familiar, que é uma questão de doença, mas pode ser qualquer coisa, que traga esse transtorno, esse desconforto, essa situação. Eu quero resolver isso, eu não aguento mais. E de uma certa maneira, prende a vida das pessoas. Alguém está pegando, né? Então, tendo ouvido a respeito dele, ela veio, se prostrou aos seus pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, ou seja, ela não era uma aliançada, ela não fazia parte do povo da velha aliança, tá certo? E rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse para ela: deixa primeiro que se fartem os filhos. Entende, gente? Jesus deu uma palavra aqui, assim meio dura, sabe? Ele dá uma declaração assim: porque não é bom tomar o pão dos filhos, aleluia, e lançá-lo a quem? Ainda chamou ela de cachorra. Você entende? Deus não fez isso a propósito, porque Jesus, pastor, eu entendo, Jesus nesse dia ele não estava bem. Ele acordou estranho e mandou ver Não.
aqui é uma proposta justamente de uma prova, de algo que Deus estava fazendo no coração dela para ver se ela cedesse, alguma coisa cedia aquilo que estava no coração dela como intenção. Segura um pouquinho aí e vamos a Mateus 15, nós vamos voltar aqui. Mateus 15 conta essa mesma história. Glória a Deus! Vamos pegar algo aqui legal, hein, gente? Mateus 15, no verso número 21, diz assim: partindo Jesus então se retirou para o lado de Tiro e Sidom. Eis que então uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Preste atenção, porque às vezes numa passagem há um acréscimo de algo. O mesmo relato, às vezes acrescenta coisas muito legais. Se você ler essas duas passagens, você vai ver, na primeira de Marcos, diz que ela, tendo ouvido a respeito de Jesus, foi gerado fé. Aqui não fala sobre isso, mas aqui vai contar algo que também é interessante. Então diz assim: tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Veja verso 23, isso não está em Marcos. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ficou no maior silêncio, como se não tem nada para ti. Olha só, e os seus discípulos, aproximando, rogaram: Senhor, despede essa mulher que vem clamando atrás de nós. Então, por um tempo, ela vinha pedindo uma solução. Ela havia crido em Jesus, que é o Senhor, o Rei da Glória, aquele que transforma, aquele que cura. E por um tempo, nada de resposta, nem sequer do Senhor para conversar com ela. É o que está escrito aqui. Não respondeu palavra nenhuma. Alguém está pegando? Isso aqui é um teste, gente. Isso é uma prova. Preste bem atenção. Então, Jesus vai e diz assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos, olha só, e lançá-lo a quem? Isso aí nós lemos em Marcos. Vamos voltar a Marcos, aqui tem complementos muito bons. Volte a Marcos. Segurou o dedo? Muito legal. Então, Jesus também falou isso: não lançar os cachorrinhos, no verso 27, vamos ao 28 de Marcos 7. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela sabia quem era Jesus. Ela tinha certeza a respeito de quem Jesus era, da obra, daquilo que ele trouxe para nós. Veja, aí, aqui está a chave do negócio. Verso 29, então Jesus disse, grifo agora, por causa dessa palavra, pode ir, que o demônio já foi, já saiu. Preste bem atenção à declaração que é colocada aqui, gente. Por causa dessa o quê? Por declaração que ela deu. Bastante interessante, ela fez uma declaração. De repente, se eu for o mais romântico, eu consigo mais alguma coisa e tal. Não, peraí. Eu estou te falando sobre uma declaração que provava a crença dela em alta. Tanto isso é verdade que agora a gente volta a Mateus 15. Olha a resposta em Mateus 15. Que coisa, isso aqui é um bálsamo para nos ensinar, gente. Olha o que está no verso 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Não está falando faças conforme você está falando. Olha só, por causa dessa palavra é transformada. Aqui está dizendo grande é a tua fé, ou seja, eu quero declarar isso porque essa é a questão que eu quero passar para você, de que não existe fé sem uma declaração dessa fé, sem um posicionamento em cima dessa fé. As circunstâncias, as situações que nós enfrentamos requer de mim crença com uma declaração dela. Essa mulher não abriu mão. Ela poderia ter sido ofendida. E falar: não, eu não quero mais nada contigo, você me ofendeu, me chamou disso. Embora sem resolver o seu problema. É claro que Jesus não estava ofendendo ninguém, gente. Deus não estava ofendendo, simplesmente estava provando se realmente era aquilo que ela cria.
Você entende, gente? Nós temos conversado aqui nesse lugar que a nossa crença é tudo que nós temos, é muito precioso. O que você tem no teu coração, ouvindo verdades que são verdades libertadoras. Jesus fala a uma mulher: grande é a tua fé. Uma declaração dessa, dizendo que come das migalhas. Jesus viu que aquela mulher estava cheia de crença a respeito de quem ele era. Entende? Ele disse assim: olha, eu não vim para vocês não, eu vim para os judeus. É claro que estava testando, porque ele liberou o poder de Deus com base em crença. Teve que liberar. Mulher, faça conforme você quer. E alguém diga aleluia. Eu grifei isso na minha Bíblia porque isso aqui me marcou, gente, por causa dessa palavra. A nossa palavra que sai dos nossos lábios faz a diferença em mudar situações. A vida familiar mudou porque ela declarou de maneira correta. Jesus diz: por causa dessa palavra, então essa situação muda. Não é qualquer palavra. Essa mulher poderia ter dito: moça, mas você está me humilhando, hein? O que é isso, hein? Olha aí e tal. Não sei o que ia acontecer. Ou então, não, tchau, um abraço. Vou procurar o curandeiro ali, sei lá. Mas por causa de uma palavra, como disse Jesus, grande é a tua fé, atrelada a uma crença a respeito de quem Jesus era, porque Ele é aquele que sara, diga aleluia. Houve transformação nessa casa, gente. Então, como nós temos lido aqui, e quinta-feira eu tenho falado sobre isso, vá dar uma lidinha lá, vamos dar uma lida em 2 Coríntios. Não existe crença sem a confissão dessa crença. No capítulo 4, no verso 13, fala do espírito da fé. Como está escrito: eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso falamos. Ou seja, a nossa crença, ela precisa ser declarada. E não importa a situação, não importa a pressão, nós não abrimos mãos, porque na nossa declaração, Deus identifica a nossa crença. Então preste atenção, porque a minha boca não foi criada para abrir e para dizer qualquer coisa. Nós fomos criados para declarar verdades cridas. Se você quer combater uma situação familiar, qualquer situação na tua vida, se você não estiver preparado com crença declarada e de maneira contínua, porque ali foi dada uma trava nela para ver se ela desistia, mas ela ficou firme e deu a declaração que Jesus identificou: mulher, grande é a tua crença. Por causa dessa palavra, grande é a tua crença. Por causa dessa palavra, está resolvido o teu problema. Diga aleluia. Eu vou meditar mais sobre isso, que isso aqui me... Se eu abrir os meus lábios com a crença, e eu me mantenho nessa posição, eu dou toda a oportunidade para que Deus transforme todas as situações. Tudo muda na nossa vida. Está dando para pegar? Olha a importância, como eu venho falando para vocês, de nós criarmos um hábito de ouvirmos verdades, depositar um coração cheio de verdades, para que eu declare essas verdades. A boca fala do que está vazio, o coração, não, do que está cheio. Ora, se eu gasto tempo com crença, o meu coração se enche de crença, a minha boca automaticamente vai liberar o quê? Crença. Agora, se eu não deposito verdades, se eu não alimento a minha crença, meus lábios vão declarar o quê? A dificuldade, o problema, o desânimo. E a gente começa a liberar palavras, queridos, que Deus não pode trabalhar com essas palavras. O Espírito Santo não pode trabalhar com as palavras erradas. Então veja, está na tua mão e na minha, toda a direção da minha vida. E o que é mais maravilhoso nessa situação, que a crença da mulher, ela transforma a casa dela. Você entende? Ela é abençoada porque vê a sua filha liberta, e a sua filha é liberta por causa dela. A filha não foi liberta porque a filha cria, não está escrito isso. Mas as pessoas que vivem ao nosso redor, elas acabam usufruindo dos benefícios da nossa crença, do posicionamento da nossa crença. Diga amém. Às vezes você pode ser a única pessoa na tua casa que acredita que Deus vai restaurar a tua casa, então é contigo mesmo que Deus quer conversar. E nós temos que ter as palavras certas no nosso lábio, gente. E não abrir mão.
Por mais que hajam pressões do lado de fora, continuemos firmes na nossa crença, não abra mão. Hebreus 10, verso número 23. Você está entendendo nessa noite? Diz lá assim: guarde firme, Elinho, a confissão. E nós já falamos sobre isso, que confessar é concordar com Deus, é dizer a mesma coisa. Se Deus disse que pelas suas pisaduras você foi sarado, concorde com isso, diga isso, creia nisso. Creia e declare. Se Ele disse que se você crer, será salvo você e a tua casa, então é porque Ele disse. Não é pelo que eu sinto, não é pelas coisas que estão do lado de fora. Se Ele disse que vai suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus, é porque Ele vai. Guarde firme a confissão da esperança, dessa verdade, Elinho, sem vacilar, pois quem fez a promessa tem o carimbo. Quem é o chefe que carimba isso? Aquele que está sentado no trono. Mas Deus, Ele tem esse mover com base nele mesmo. Se Deus é fiel para contigo, é porque você tem sido fiel para com a palavra. Põe isso aí, escreve à tua maneira. Porque se eu não for fiel a esse livro, no comportamento que Deus espera que eu tenha, Ele não pode ser fiel, porque eu não estou crendo, estou dizendo uma opção de bobagem, estou cheio de problema, estou reclamando da vida, estou falando bobagem, eu ouço a mensagem, mas isso aí não entra, não boto, deposito verdades e tal, a boca fala, está cheio o coração. 24 horas está aí, andando nesse mundo para entrar só coisa ruim. Daqui a pouco eu estou concordando com todo mundo, a situação está feia, meu Deus, como é que vai ser e tal. Isso não são nossas declarações, são declarações de crença. São declarações de concordância como o mundo pensa. Não tem trabalho para todos, está difícil, nessa cidade, ninguém consegue isso, aquilo, outro e tal, e a gente vai e concorda com as pessoas, dá o mesmo posicionamento. Então eu estou confessando e concordando como o inferno quer. Então essa situação ela se perpetua, ela fica aí, ela não muda. Senhor, me ajuda e tal. Ele vai te ajudar, ajuda a mim e a você quando nós geramos crença, fé, gente. A situação dessa mulher mudou porque Jesus diz: grande é a tua fé. Olha só, você tem fé, você está crendo mesmo. Que declaração é essa? Olha, gente, isso aqui mexeu comigo. Por causa dessa palavra, repita comigo, por causa dessa palavra. Pode ir, está resolvido. Pergunta dessa noite para a gente pensar um pouquinho: o que nós temos declarado sobre as situações que nós enfrentamos, sobre a nossa casa, os problemas que estão ao nosso redor. Nós temos declarado de maneira correta? Deu oportunidade para Deus trabalhar? Alguém está pegando aí? É assim que funciona. Esse livro é repleto. Veja que coisa interessante. Vou te dar mais um exemplo como Deus deposita a manifestação dele de trabalhar na nossa vida com base no nosso posicionamento de crença. Quer ver mais um? Mateus 9. Glória a Deus. Mateus capítulo 9. Diz assim: ok. Verso número 27. Partindo Jesus dali, seguiram Jesus 2 cegos. Interessante, né? Aquela mulher também estava atrás de Jesus. Bom, gente, mas não era só aquela mulher e 2 cegos, era sim de gente. Mas não tem relato de todos, tem relatos de alguns, é óbvio, mas interessante, né? Todos esses assim, a maioria deles aqui, pelo menos vendo as passagens, todos relatos de pessoas que tinham um posicionamento. Olha isso aqui. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, ó filho de Davi. Engraçado, é aquilo que está lá em Mateus 15, falando da mulher: ó Senhor, tem compaixão de mim, ó filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. Jesus perguntou, olha a boa pergunta: vem cá, vocês acreditam que eu posso fazer isso? Não, por que você está fazendo essa pergunta? Olha só, essa pergunta tem um propósito, é óbvio. Vocês acreditam que eu posso fazer isso?
Responderam eles, o quê? Então havia o quê? Havia fé, havia crença. Vocês acreditam? Eu quero saber o seguinte, de onde vem a fonte aí da minha manifestação? Olha só, vocês acreditam que eu posso fazer isso? Vocês acreditam? Nós cremos, Senhor. Sim. Então veja, vamos seguindo. Verso 29. Então, tocou os olhos desses dois cegos, Jesus tocou nos olhos dizendo, faça conforme a fé de vocês. Por que Jesus operou na vida daquela mulher, da sua filha? Porque havia fé. Não foi simplesmente porque Jesus tirou o seu poder e resolveu porque ele queria. Havia uma fé. O desejo de Deus é tocar todos, mas é preciso que as pessoas tenham esse dispositivo de coração aberto, creiam. Então Jesus disse assim, olha, eu vou meter a mão em vocês, faça conforme vocês acreditam. O que aconteceu? Qual foi o resultado? Abriram-se os olhos. Eu pergunto para você, Jesus fez alguma coisa? Ele foi só um transferidor do poder daqueles que já criam. Meu Deus, que lição é essa para nós aprendermos, gente? Que lição é essa maravilhosa? Faça conforme a crença de vocês. Então, eu quero provar aqui para vocês, pela palavra, o nosso posicionamento diante das situações com crença e declaração vai fazer toda a diferença. Aí você pode me perguntar assim, mas pastor, eu estou entendendo essa mensagem. Eu estou crendo e declarando a respeito de muitas coisas na minha vida, mas hoje é domingo, dia 15, eu comecei em janeiro e até agora nadinha. Mas a Bíblia não está falando sobre tempo, ela está falando sobre um comportamento e uma maneira de viver sempre. Deus não me chamou para viver crendo por um período. Então, qual o período? 6 meses, depois disso chega. Não, é a nossa maneira, de maneira contínua. Vamos pegar Hebreus capítulo 10, então eu quero mostrar para você que aqui não está inserido a questão tempo, está inserindo o comportamento contínuo. Diga aleluia. Hebreus 10, então, no verso 35. Elinho, não abandone a tua confiança, a tua crença em Deus. Você disse que confia porque você crê em Deus. Diga aleluia. Então está escrito aí, ela tem grande recompensa. Tem ou não tem recompensa? Tem. Com efeito, tem necessidade de perseverança. Em outras traduções, de paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A questão da manifestação daquilo que eu creio, porque eu tenho declarado sobre situações, pertence a Deus. Eu e você não podemos parar. Nós não podemos parar, diga aleluia. E não pense que isso aí ficou num limbo, porque Deus esqueceu da tua vida ou da minha, de forma alguma. É a própria semente sendo trabalhada no solo e ao seu tempo o fruto vai dar. Diga glória. É o processo. Se você aprende isso, você entende que você está num processo, que eu não vou abrir mão. De repente você está no meio de... A sua árvore já está começando a dar fruto, você já está quase chegando lá, aleluia. Para alguma coisa acontecer na tua casa, a situação, está chegando lá. É o processo. Está dando para pegar? Vamos aqui em Tiago, um pouquinho para frente, no capítulo 5, para a gente terminar. Tiago, capítulo 5, no verso número 8, no verso 7, e em poucos versos, fala sobre esse procedimento nosso. No 7 diz assim, sê, pois, irmãos, pacientes, em outras palavras, perseverantes, até a vinda do Senhor. Verso 8, sede vós também o quê? Pacientes, perseverantes, e fortalece o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Verso 10, irmãos, tomai por modelo nos sofrimentos e olha de novo, na perseverança, na paciência, os profetas. Verso 11, eis que temos por felizes os que perseveraram o quê? Firmes. E agora
o Espírito Santo dá uma dicasinha e manda assim: Elinho, presta atenção, rapaz, você não tem ouvido da paciência de Jó e viu o final que o Senhor fez? Diga aleluia. Essa parte do final da vida de Jó é tremenda, né, pastor? É tremenda. É o que vai chegar na tua e na minha. Diga aleluia. Entende isso aqui, gente? Olha a dica do Espírito Santo: tendes ouvido da paciência, da perseverança de Jó e viste o fim que o Senhor deu? Nós não lemos aqui Hebreus dizendo: não abandone a confiança porque ela tem grande recompensa. Nós lemos situações de mudanças imediatas, mas isso aqui está provando para mim e para você um princípio. Não significa que a situação mude naquele momento, pode até mudar. Tem pessoas que são curadas na hora, outras é um processo, ela continua, daqui a pouco se manifesta, diga aleluia. Mas o princípio é que você não pode abrir mão. Se demora um dia, 2, uma semana, 1 ano, não abra mão, continue firme. Você vai ver o resultado que Deus designou na sua palavra. Quando a igreja do Senhor ela começar a ser treinada nisso, e você aprender essa maneira, pastor, mas de um ponto de vista natural, não é nada confortável a gente conviver ali com aquela situação que a gente espera mudar, porque eu sei que Deus e tal, mas a gente vai aprendendo nisso aí muitas coisas, nós vamos sendo aperfeiçoados, Deus vai mudando muito o nosso interior, muitas coisas. A contribuição é total, não só nós vamos ver o resultado da palavra, mas nós seremos pessoas melhores. Não me pergunte, mas está escrito nesse livro, e o que manda é o que está escrito. Diga aleluia. Guardou isso, gente? Mateus capítulo 15, quando Jesus diz: por causa dessa palavra, havia crença no coração dela. Olha o exemplo dos cegos. Olha só, vocês creem que eu posso fazer isso? Aham. Então faça conforme a vossa crença. E não será diferente na tua vida, na minha, em qualquer situação que nós enfrentamos. O princípio da fé é o mesmo para tudo. O princípio da fé é o mesmo para tudo. Se nós aprendemos, e nós aprendemos a guardar esse livro, essa verdade que é inabalável, você verá Deus transformando situação em cima de situação. Diga aleluia. O que você tem de precioso e eu? A crença. A crença no meu Deus. Eu creio. Que declaração maravilhosa aquela de Jó dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a minha situação. Não pense que as nossas declarações elas são jogadas assim e fica aí. Não, pastor, já foi, dissipou. O quê? É tudo registrado. Por causa dessa palavra. Ai, você falou. Ei, oi, que é isso? Jesus teve até por causa dessa palavra. Aleluia. Então não abra a tua boca, não desperdice palavras. Seja sábio em tempos de luta. Seja uma pessoa bem direta naquilo que você declara com base em crença. E você verá resultados em cima de resultados. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória.